Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, sétima rodada, Série A. Rodada que antecede Libertadores e Sul-Americana. E tivemos neste sábado, dia 3 de maio de 2025, um jogo de times de Libertadores, e um líder do seu grupo, o Bahia, jogando contra o atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo, a SAF Botafogo. E o Bahia, bora Bahia, minha porreta, moleque, cinco jogos sem perder, sem tomar gol, deu uma embalada ao Bahia, o tricolor baiano, a torcida deve estar rindo de orelha a orelha, moleque, e meus amigos torcedores botafoguenses, reclamando barbaridade, mais uma vez, provavelmente, do treinador. Mas, sinceramente, na minha opinião, o treinador Renato Paiva pode fazer qualquer cagada, mas 50% de qualquer coisa que aconteça com o Botafogo é culpa do Dexter. Culpa do Dexter. E hoje, mais uma vez, não tem como não falar. Mas o Dexter não joga, o Dexter não está lá. Mas, mais uma vez, a gente dá para citar que o Dexter cagou no pau. Tava jogando Brasfoot, PlayStation, igual o do Cruzeiro. Então, Bahia 1, Botafogo 0. Um grande triunfo do Bahia. Poderia ter sido 2, mas o Botafogo também teve chances. Apesar de não ter jogado melhor do que o Bahia foi melhor do que o Botafogo o tempo inteiro, mas no final do jogo o Bahia correu um risco, né? Porque só estava 1-0. E aí o Bahia correu esse risco, mas o triunfo foi muito merecido. Mas Magalhães, o Botafogo estava desfalcado. Beleza, o Botafogo estava desfalcado. Mas cadê o banco de reserva do Botafogo? A culpa é de quem? É minha? É sua, torcedor do Botafogo? Quem deixou o Botafogo sem banco de reserva não foi o Renato Paiva, irmão. Foi o dono do teu time. Ou ele não tem culpa? Vamos esperar para o Mundial. Tá bom, então. Então tá bom. Fica mais fácil colocar a culpa no Renato Paiva, né? Tá bom. Fazer o quê? Cada um pensa da maneira que quer. Bom, Renato Paiva é santo? Não. É o melhor treinador? Não. Na minha opinião, o Botafogo contratou errado ele? Contratou, mas fazer o quê? É o que se tem e é com ele que vai. Né? Pelo menos é o que parece. Né? Botafogo poderia ter feito mais do que fez, mesmo com desfalques, sim, se tivesse banco de reservas. O banco de reserva é para isso. O banco de reserva hoje é pior do que o do ano passado. Então, vamos falar aí sobre o triunfo do Bahia em cima do Botafogo. Vamos falar da classificação. E vamos falar sobre os números aí do que foi o jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor do Botafogo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com o cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Beleza? Então, vamos lá, galera. Eu já falei aqui que, na minha opinião, foi justo o triunfo do Bahia. O Bahia, para mim, foi melhor. O primeiro e o segundo tempo. O Botafogo estava desfalcado. Sim, estava desfalcado. Não tinha ali o Savarino? Faz muita falta o Savarino? Faz muita falta hoje o Savarino. Faz muita falta. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você, meu amigo torcedor botafoguense. O jogador que joga pelo lado do campo do Botafogo se chama Arthur. Quem é melhor? Eu não vou nem colocar, tá?
Eu não vou nem colocar o Eric Pulga nessa disputa. Nem vou colocar o Eric Pulga. Porque se eu comparar hoje o Eric Pulga com o Arthur, é quase que covardia. Então, eu não vou colocar o Eric Pulga. Eu vou pegar o. Deixa eu pegar ele aqui. Pegar ele aqui. Cadê? Cadê? Ah, o Ademir. O Ademir joga pelo lado direito. Ali pelo mesmo lado do Arthur. O Arthur é melhor do que o Ademir do Bahia? Pensa aí. 5 segundinhos. O Arthur é melhor do que o Ademir? O Ademir é reserva no Bahia. Começou como titular, foi para reserva, fica ali. O Arthur é melhor do que o Ademir? Pô, irmão. O Arthur não é melhor do que o reserva do Bahia, Ademir. O Arthur não produz. O Ademir produz. Produz muito. Quando joga de titular e quando vem do banco. O Arthur não produz, pô. Quem é que contratou o Arthur? Foi o Renato Paiva que pediu o Arthur? Não, não foi ele. Então é só para me dar uma pincelada. Então o Botafogo, óbvio, foi para esse jogo aí é, 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 com alguns desfalques ali. Não tinha o Barbosa que faz falta. Você tinha ali o Cuiabano pela lateral, o Newton como volante. Eu, particularmente, achei esse Newton muito fraco. Tá? Achei esse Newton muito fraco. Ali com o Marlon Freitas não fez uma boa partida. Patrick de Paula, muito mais ou menos. Patrick de Paula é aquele verdadeiro balão japonês. Né? O Alex Telles, bom jogador, bom lateral. Mas não é um cara que tenha essa habilidade toda e ele cruza de qualquer lugar. Né? Não tem muita. De qualquer lugar ele cruza. O Arthur, é o que eu já fiz a comparação. Aí você tira o Arthur e bota o Jefinho. O treinador fala que o Jefinho é um jogador diferenciado, jogador, o drible. Por que não iniciou com o Jefinho? Ah, não, porque ele não está fisicamente legal. Pô, mas também colocar o moleque com 35 minutos de segundo tempo, por que não botou antes? Também tem esse negócio do Renato Paiva, também não ajuda. É, E aí você vai ali com Mastriani e Igor Jesus na frente. Toda hora que isso vai dar certo. Pô, mas ele vai colocar quem? Poderia ter colocado o Jefinho. Poderia ter colocado o Jefinho para explorar a velocidade. Mas não foi isso que ele fez. E o Bahia não. Foi ali, seu time que a gente conhece, né? Minho, o Eric pelo lado do campo, na lateral, né? Fazendo a lateral, o Juba pela lateral esquerda, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, o Cauli fazendo aquele quarteto ali, né? O Lúcio, o Eric Pulga, que é o destaque do Bahia disparado. Eric Pulga é o destaque do Bahia e um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques. Vamos lá. No ataque, o Botafogo pelo lado do campo não tem ninguém parecido. Ninguém parecido. Não quero fazer comparação. Não quero fazer comparação. Não vou pegar jogador por jogador para fazer comparação. Mas, na minha opinião, o time do Bahia é melhor do que o do Botafogo. É um time com mais qualidade técnica. Ah, será que tendo Savarino equilibrava? Se tivesse o Savarino, dava uma equilibrada. Eu fiquei procurando. É, 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 mas ele não estava aqui, também não levaram muitos jogadores. Alguns jogadores eu fiquei procurando o Botafogo, também não estava, devem estar lesionados, com muita lesão. Isso complica bastante. Mas o banco de reservas, mesmo com o jogador lesionado, o banco de reservas do Botafogo é inferior ao do Bahia. Ou seja, então você pega hoje. Ah, Magalhães, se o Botafogo tivesse com todos os jogadores em dia e o Bahia em dia, na minha opinião, o time do Bahia tem mais qualidade técnica. Tem mais qualidade técnica.
Na minha opinião, o meio-campo do Bahia é melhor do que o meio-campo do Botafogo, mesmo com o Savarino. Uma questão de gosto, tá? Então, o Bahia mais encorpado e o Botafogo com muitos desfalques. Isso fez diferença? Óbvio que fez diferença. Lógico que fez diferença, tá? Mas o Bahia, na minha opinião, conseguiu se impor. Vamos aqui para a classificação rapidinho. O Bahia com esse triunfo, o Bahia está aqui na quinta colocação com 12 pontos. O único time que pode passar o Bahia é o Cruzeiro. O Cruzeiro joga com o Flamengo. Se o Cruzeiro ganhar do Flamengo, o Cruzeiro passa o Bahia. Então, no ruim, faltam 5 jogos. Tá? Faltam 5 jogos. Só que, desses 5 jogos, um time que está à frente já jogou, Fluminense. 3 desses jogos tem Flamengo, Palmeiras e Bragantino. Então, tem o Cruzeiro que está embaixo, mas Ceará já jogou, Corinthians já jogou, Internacional já jogou, São Paulo já jogou, Botafogo já jogou. Falta o Vasco. O Vasco tem 7 pontos. Chega no Bahia que tem 12. Então o Bahia, no ruim, termina no G6. Parabéns ao Bahia, que algumas rodadas atrás eu falei que o Bahia estava decepcionando, que estava lá na zona de rebaixamento. Tá lembrado? A vida no mundo do futebol muda muito rápido. E o Botafogo? O Botafogo está aqui na 11ª colocação com 8 pontos. Ele pode ser ultrapassado pelo Vasco, que tem 7, pode ser ultrapassado pelo Juventude, que tem 7, pode ser ultrapassado pelo Mirassol, que tem 7, pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro, que tem 6. O Grêmio pode ficar com o mesmo número de pontos que tem 5. Ou seja, o Botafogo pode ser ultrapassado por 4 times. Eu não sei se esses 4 times jogam entre si. Deixa eu até dar uma olhada aqui na tabela para ver isso. Teremos amanhã. Não, deixa eu ver. Temos Vasco e Palmeiras. O Palmeiras está lá em cima. Se o Vasco ganhar, pode passar. Temos Bragantino e Mirassol. O Bragantino está lá em cima, mas o Mirassol está atrás. Juventude e Atlético Mineiro. Esses dois estão atrás. Se um vencer, passa o Botafogo. Então, o Botafogo pode terminar ali pela 12ª, 13ª colocação. Campeão brasileiro, 7ª rodada, 13ª colocação. Bom, mas eu não posso deixar de falar, né? Não custa nada aquela cutucada. Mas a temporada só iria começar em abril. O problema é que já estamos em maio. Então vamos aqui pro jogo. Cara, foi uma partida equilibrada. Não é que teve um desequilíbrio muito grande. Então vamos lá, continuando aqui, que eu tive que dar um corte aqui rapidinho. Tive que dar uma parada. Cara, o jogo foi um jogo interessante. Não teve, como eu estava falando, uma discrepância, mas o Bahia foi melhor, porque o Bahia conseguia sair jogando, o Bahia tocava bem a bola, girava a bola, trabalhava, tinha jogadores com mais qualidade técnica no meio de campo, um jogador desequilibrando o Pulga. O Botafogo não conseguia sair jogando, o Nilton é muito fraco, é aquele volante que não sabe sair jogando, o Marlon não fez uma boa partida, o Botafogo não conseguia criar. Então, cara, você pega o jogo, o Bahia conseguiu jogar da maneira que a gente sabe, e o Botafogo, a gente sabe que o Botafogo, mesmo com seus principais jogadores, é um time mais de transição, mas nem isso o Botafogo estava conseguindo fazer. Então, o primeiro tempo foi do Bahia, e no segundo tempo também estava sendo do Bahia. Só que no final do jogo ficou eletrizante, né? Chances para ambos os lados. O Bahia teve chance de ampliar, mas também poderia ter tomado empate. O Bahia teve um gol anulado, né? Que estaria fazendo os 2-0. Mas teve pelo menos umas 2 ou 3 chances que poderia ampliar, além do gol que foi anulado. Teve a situação no final do jogo, que o Jean Lucas, o goleiro, quase 2 metros, ele quis dar uma cavadinha, dava um tapa pro lado que o John ia passar. Ele entrou cara a cara. Cara, eu fico impressionado
como jogador brasileiro, não consegue, no mano a mano com o goleiro, passar pelo goleiro. O Jean Lucas não é o primeiro. Nessa rodada já teve duas situações que o jogador não conseguiu passar. Os caras não. Cara, eu fico imaginando o Ronaldo, o Romário, Bebê, os caras olhando. Cara, como é que os caras, mano a mano, com o goleiro não conseguem passar, irmão? Não consegue passar. É impressionante. Aí depois vem me falar. Ah, os jogadores antigamente não jogavam hoje. Quem não jogava eram os jogadores de hoje antigamente, pô. A qualidade técnica é muito baixa. Não tô falando que o Jean Lucas é ruim, não. Também, ele não é atacante, beleza. Mas, porra, tu tá cara a cara com o goleiro, irmão. Tu não consegue dar uma balançada e jogar a bola por lá, o goleiro saindo igual um louco, aí tem que dar uma cavadinha. Ah, porra, pelo amor de Deus. Não atrapalhou. Agora, se o Botafogo faz o gol de empate, o nego ia botar na conta do Jean Lucas. Ah, mas o goleiro não foi expulso. Bom, se a regra diz que a bola não estava indo em direção ao gol, e a bola não estava indo em direção ao gol mesmo, porque tinha um jogador do Botafogo do lado. Então, cara, complicado. Na falta, quase que o Bahia faz o gol, né? Ainda bate lá na mão o John e sai, pá, coisa e tal, e de escanteio. O tempo demorou pra cacete. Mas boa parte do jogo, o Bahia foi melhor. O Bahia conseguiu se impor. O Bahia conseguiu jogar. Estava com o seu time praticamente titular. Conseguiu se impor, conseguiu marcar alto. O Botafogo não conseguiu. Não conseguiu. Não teve quase ninguém que fez alguma coisa mais ou menos. O Igor Jesus eu fico com pena, né? O Igor Jesus, para mim, é um bom jogador, mas, irmão, ele fica num deserto, né, parceiro? Ele fica no deserto. Aí quando ele pega a bola, ele tenta fazer alguma coisa. Mas hoje, que não tinha ninguém para criar, aí você tem que depender do Arthur para fazer alguma coisa, também, pô, é querer muito, né, irmão? Então, cara, vamos aqui para os números rapidinho. Posse de bola foi do Botafogo, 55%. Passes. Os dois acertaram acima de 80%. Passes errados. O Botafogo errou mais passes que o Bahia, mas isso aí era lógico. Já que o meio campo do Bahia tem mais qualidade técnica, acertar mais passes. Vamos aqui para o ataque. O Botafogo deu 16 chutes. O Bahia 9. Porra, Magalhães. Como é que o Bahia foi melhor se o Botafogo chutou mais? Calma. Para fora, o Bahia deu 4 chutes. Botafogo, 5. Em direção ao gol, o Bahia deu 3. O Botafogo deu 4. O Bahia teve uma bola na trave. O Bahia teve uma bola bloqueada. E o Botafogo teve 7 bolas bloqueadas. Pênalti nenhum, escanteios 3-3, impedimentos 2. Vamos lá. Total de defesas. O goleiro do Bahia fez 9 defesas e o goleiro do Botafogo 5. Desarmes. 15 do Bahia e 7 do Botafogo. Faltas cometidas, o Botafogo fez 7, o Bahia fez 11. Cartões amarelos, 4 do Botafogo, 3 do Bahia. Vermelhos, nenhum. Aí você vai falar, pô, Magalhães, mas os números estão aqui a favor do Botafogo. Só que se você, esses números que eu falei, quase todos eles aconteceram no final do segundo tempo. Todos esses números que o Botafogo conseguiu, de chutes, disso, daquilo, foi a maioria no final do segundo tempo. Porque durante o jogo todo, o Bahia comandou. Foi mais dono de si. E aí no segundo tempo, mais no final do jogo, no abafa, aonde o Bahia até deu uma recuada perigosamente e perdeu algumas boas oportunidades, o nome do centroavante, o William José. Pô, o William José deu um azar do cacete. Ele toca a bola pro lado, a bola trisca a trave. O Bahia teve chances de ampliar o placar. Teve um gol anulado, teve esse gol do William José, teve uma outra lance que eu não estou lembrado agora, acho que foi com
Eu não me lembro se foi com o Cauli, agora eu não me lembro. Mas teve chance de ampliar e não ampliou. Poderia ter custado caro ao Bahia. Então, o Botafogo, no segundo tempo, no final do segundo tempo, que o Botafogo colocou pressão. Mas durante o jogo, foi comando do Bahia. E o gol do Botafogo? O gol do Botafogo foi um golaço, parceiro. Um golaço. Valeu o ingresso. O moleque passa por dois, pelo Marley, pelo Nilton, que é ruim. O Nilton fica todo torto. O zagueiro, coitado, que foi até o Jair, não podia fazer muita coisa, ele deu tapa pro lado e tocou certinho pro Cauli. E o Cauli foi inteligente. Ele pula, tira uma perna e bate com a outra. Espetacular, um golaço. Um golaço. Então, cara, para mim, placar tá dentro do que foi o jogo. Se fosse 2-1 também estaria dentro de uma normalidade. Goleada não, porque o jogo não era para isso. Agora o Botafogo precisa melhorar e mostrou que não tem banco de reserva. Apesar das faltas, não tem banco de reserva, irmão. O banco de reservas do ano passado que a torcida começou esse ano. Não, não tem problema. O Botafogo não está fazendo desmanche, não. O Botafogo só mandou os reservas embora. Bom, mas cadê o banco de reservas? Limitadaço, né, irmão? Então, cara, grande triunfo do Bahia. Parabéns. Tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.